Fala pessoal, e aí como é que estamos? Aqui é o professor Júlio Rodrigues, professor de filosofia, trazendo para vocês mais uma das temáticas mais importantes do pensamento antigo. Tá? O pensamento que vai ser desenvolvido a partir da relação dos pensadores socráticos. Lembrem-se, já trabalhamos os pré-socráticos. Quem é o pré-socrático? Aquele que vem antes do Sócrates. Por que vem antes do Sócrates? Porque ele vai trabalhar uma condição de natureza, de physis, de tentativa de dizer como é que o universo se desenvolve. A partir do pensamento socrático, a nossa relação muda justamente porque a partir de agora nós vamos ter a perspectiva antropológica. É claro que essa perspectiva antropológica vai se desenvolver sob diversas maneiras diferentes, mas o destaque fundamental é a ideia do anthropos, ou seja, aquilo que é o ser humano. Aqui seria aquela ideia do H maiúsculo, né? Homem no sentido universal, independente da questão de gênero. Pois bem, nosso queridíssimo amigo Sócrates vai ser então esse grande precursor, esse constituidor do que é o pensamento antigo. O que ele vai buscar inicialmente? Inicialmente ele vai estar sempre buscando a questão da verdade. O que é a verdade? Ele vai dizer aletheia ou aletheia, não importa. O que interessa é que a verdade é a construção de um sentido que você dá para as coisas no mundo e na sua própria existência. Dentro dessa relação, o pensamento socrático, então, vai buscar o quê? Uma oposição àquilo que o Sócrates chama de doxa. O que é a doxa? Doxa é a opinião sem reflexão. Ou seja, aquilo que você fica na base do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então Sócrates diz, está vendo? Isso não é bom, isso não ajuda a construir nenhum tipo de ideia que seja realmente verdadeira. Apesar de termos uma condição maior de entender a verdade como sendo uma perspectiva de cada pessoa que vê o mundo. Então Sócrates diz, precisamos aliviar, precisamos desconstruir essa ideia da verdade. Como será isso? Método socrático. O que é o método socrático? É o método onde você vai tirar essa questão da doxa e reconstruir a ideia da verdade. Quem vai tirar? A própria pessoa. Por isso é que o método socrático ele vai sempre funcionar utilizando-se de perguntas. A grande relação que o Sócrates faz é essa. Como ele usa as perguntas? Primeiro, ele usa a ironia. Ironia aqui não é ser debochado, é você ir perguntando, até a pessoa admitir, olha, eu achava que sabia, mas não sei tanto assim. Por isso Sócrates leva a pessoa a entender que no fundo, só sei que nada sei. Que por mais que eu tente conhecer alguma coisa absolutamente, eu nunca vou tomá-la como um todo e um princípio essencial. Ótimo. A segunda parte do método seria a maiêutica, que seria essa reconstrução desse pensamento na sua própria modalidade e dentro da sua própria condição de entendimento. Ou seja, eu acabei de me esvaziar daquilo que eu achava que sabia e agora eu vou reconstruir. Se tem alguma coisa importante para ser reconstruída, tem que ser a partir do conceito que eu tenho de mim mesmo enquanto pessoa. Por isso, conhece a ti mesmo. Lembrem-se, a grande relação é essa. É sempre uma condição antropológica. Pois bem, onde Sócrates exercia essa filosofia? Na praça da cidade, tentando buscar a pessoa que fosse a mais sábia do mundo, porque havia sido dito a ele que ele seria, então, segundo o oráculo, o homem mais sábio do mundo. E ele desafia o oráculo. Ele diz, olha, eu vou mostrar para você que eu não sou a pessoa mais sábia desse mundo. Então ele sai procurando essa pessoa. Galera, lembrem-se, se fosse no período do mito, ele aceitaria e ponto final, não teria nenhum tipo de problema. Mas é o tempo da filosofia, é o tempo do questionamento. Então Sócrates sai para buscar essa pessoa. De tanto fazer esse método socrático, Sócrates começou a ser perseguido. Tanto que ele foi falsamente acusado. Acusado de quê, Júlio? 3 situações. Corromper a juventude, ir contra os deuses e desrespeitar as leis da cidade. Eram acusações falsas, mas chegaram a um veredito e o Sócrates foi condenado. Interessante é que ele não foi condenado à morte inicialmente, ele foi condenado ao exílio sem poder filosofar. Mas ele então diz outra famosa frase, se é para viver sem filosofar, eu prefiro a morte, porque viver sem filosofar já é estar morto. Entendam que o viver sem filosofar é o viver sem pensar racionalmente em busca dessa verdade. Então eu imagino que agora você está se perguntando, Júlio, mas se esses sofistas foram tão crápulas, para que nós estamos estudando? Porque as pessoas antigamente os consideravam párias sociais. Hoje não. Por que não, Júlio? O sofista, ele era chamado de falso sábio, não por ele. Então foi um outro grupo que o colocou esse nome, o grupo lá do Sócrates, Platão e Aristóteles. Por que falso sábio? Porque eles não estão preocupados com a verdade, eles são céticos com relação à verdade. Eles acham que não é possível alcançar essa verdade. Mas mesmo assim eles tiveram contribuições muito importantes. Por exemplo, a frase do nosso queridíssimo amigo Protágoras. Gente, Protágoras, o que ele diz?
O homem é a medida de todas as coisas. Beleza, galera? Essa é uma base geral dos principais conceitos do pensamento e do choque entre os sofistas e o Sócrates. Grande abraço, até a próxima.